Presidente, boa noite. Está sem som aí. Foi. Tudo bem? Primeiro, parabenizar também, como a gente parabenizou o Mano pela campanha no Brasileirão. Em um ano de altos e baixos, que começou muito turbulento, principalmente ali depois daquele Campeonato Gaúcho. E tem um momento que chama muito a atenção, que é após a eliminação contra o Melgar, que era um momento em que muitos esperavam uma classificação, o Inter brigando na Sul-Americana, o Inter acaba eliminado e o Mano cita que talvez não fosse a hora, que o Inter não estava pronto para ser campeão. E até o Mano foi questionado sobre isso anteriormente também, mas eu queria ouvir do senhor. O Inter hoje, com essa base de time, que muito possivelmente grande parte permanecerá para a próxima temporada, estará pronto para ser campeão? Bom, boa noite a todos. Eu acho que o futebol já nos ensinou tantas coisas, e uma delas é nunca achar que você está pronto e que está tudo bem. Sempre é necessário que se tenha a busca de algo mais, do aperfeiçoamento, da melhoria, né, e do engajamento de todos. E não é diferente agora. Nós, evidentemente, terminamos o ano não como gostaríamos, porque iniciamos para ser campeão, mas não podemos deixar de considerar que esta campanha foi uma campanha importante, uma campanha de recorde de pontos que o Internacional assumiu em pontos corridos. Nenhum time com 5 foi a primeira vez que um time com 5 derrotas não é campeão na história do Campeonato Brasileiro. Isso mostra, por um lado, também a competência e o trabalho que o Palmeiras desenvolveu, mas valoriza muito essa segunda colocação, né? O Palmeiras, hoje, num jogo difícil, prova da qualidade do Palmeiras. O Palmeiras, com o Abel, nunca tomou 3 gols. E é a primeira derrota fora de casa. Então, isso faz com que a mobilização e o trabalho, que o Mano já falou aqui bastante para vocês, tenha trazido para o clube, para o ambiente de vestiário, para o grupo, essa consistência dentro de campo. E eu chamo a atenção para os 3 gols hoje, de jogadas de bola trabalhada, né? E, ao mesmo tempo, traz esta esperança e expectativa de todos. E aí eu dizia hoje para uma pessoa que me falava, mas isso não gera muita expectativa para o ano que vem? Bom, primeiro que o Internacional tem que gerar essa expectativa e tem que buscar resultado. Mas o mais importante é que gera essa expectativa dentro do vestiário. E a gente sente esse ambiente dos próprios jogadores de terminar o ano bem e começar o ano melhor, né? Sabemos que existe a subjetividade, que o futebol não é uma ciência exata, mas isso é um passo importante, recomeçar o ano sem ter que recomeçar o trabalho, né? E hoje, o resultado dessas 3 últimas partidas, depois do América, também é um resultado e eu quero aqui agradecer muito à comissão técnica, ao grupo de atletas, porque esse resultado da segunda colocação é muito importante para o clube. E depois daquele jogo do América, nós tivemos uma conversa muito boa, positiva, e todos entenderam o quanto isso era importante, e a entrega foi essa, 3 vitórias. Inclusive contra o São Paulo, fora de casa. Então, isso mostra que a gente está falando a mesma língua, que a gente está falando a mesma coisa. O Alemão, quando sai no final do primeiro tempo, deu uma entrevista para vocês, onde ele diz que era muito importante para o clube o segundo lugar. E essa fala de um jogador que sai do campo, né, no final do primeiro tempo, com 2-0, refletindo algo que a gente conversou há um tempo atrás, mostra que eles estavam com a cabeça onde tinha que estar. E isso é importante para a gente formar um grupo vencedor e para a gente trazer a torcida como trouxemos hoje, junto com o time, nos ajudando e nos apoiando. Isso, sem dúvida nenhuma, é o maior ganho que a gente tem e é aquilo que a gente tem que cuidar para que começar o ano que vem com isso junto, né? Eu, antes de continuar, quero não perder a oportunidade aqui de agradecer a todos os meus companheiros de gestão, do Conselho de Gestão, da diretoria, que passamos juntos momentos difíceis aí com a nossa torcida, né? Em especial o Papaléu, que foi, durante bom tempo, o nosso vice de futebol esse ano, e que também tem uma participação nesse trabalho.
e a todos que caminharam conosco aí para que a gente possa, como eu disse, asfaltar aí o ano que vem e começar um ano forte, brigando, né, desde o início e fazendo aquilo que a gente planejou lá atrás e que, infelizmente, a gente não conseguiu ainda colocar em prática, mas que agora está mais próximo. Presidente, o senhor está falando aí, e o Mano falou um pouco também da questão do que está pavimentado, né, para o 2023. Bom, agora jogadores, comissão técnica ganham um descanso, é a hora que a direção trabalha mais, porque tem que chegar tudo pronto para o começo da nova temporada já no mês de dezembro, que esse ano começa de uma maneira diferente também o 2023. Qual vai ser a principal tarefa a partir de agora, né, do Internacional, visando esse 2023, até para atender essas expectativas que, por competência do Inter, elas foram criadas? Andrezinho, eu acho que a gente precisa buscar manter aquilo que já tem, né, e que vem dando certo, e olhar para lacunas, né, e possibilidades que a comissão técnica, junto com o departamento de futebol, entender, e a direção necessária para qualificar ainda mais o grupo no sentido da competitividade. Eu sempre... Não existe jogador que venha com a certeza de que será titular. Existem bons jogadores que a gente contrata sabendo que podem vestir a camisa titular do Internacional. Mas essa competitividade interna que a gente fomenta e que cria um ambiente, como eu disse agora para os jogadores lá dentro, um ambiente de respeito entre um e outro, né? E o treinador é o responsável por dar esta condição de critérios e de aproveitamento que faz com que o grupo acabe respeitando e aquele que não jogue acabe trabalhando mais para voltar ao time. Eu acho que esse é o nosso principal trabalho agora, é poder dar ferramentas, condições, né? O Internacional vive financeiramente, e eu não vou deixar de falar isso em nenhum momento, uma condição bastante difícil, mas a gente tem procurado, a partir daquilo que nós nos propusemos, né, quando assumimos o Internacional, que é usar ferramentas, usar muita informação para errar menos. E acho que as janelas desse ano já mostraram isso, e a gente espera agora, nesse próximo período, também trabalhar com isso, porque é dessa forma que uma equipe com, vamos dizer assim, com receita menor do que outras, consegue buscar aí uma competitividade, errar menos e, com isso, acertar mais dentro de campo. Presidente, na saída de campo ali depois do jogo, o Tyson deu uma entrevista bastante emocionado. Hoje ele completou 200 jogos pelo time. E o contrato dele está acabando. A gente sabe que o ano do Tyson foi um ano difícil, particularmente para ele também, pelo drama pessoal que ele viveu. O que o senhor já conversou com ele sobre o futuro do Tyson, daqui a pouco renovar o contrato dele, daqui a pouco encerrar a passagem dele, enfim. O que dá para falar para o torcedor do que a diretoria vem falando com o Tyson, que é um jogador que é campeão no clube, que ele até disse, né, que o senhor sabia do esforço que ele fez para estar aqui? Sem dúvida, Paulo. A gente conversa, né, sobre futuro, mas em relação ao Tyson ou a qualquer outro jogador, nós nessa reta final aí preservamos esse diálogo, né, salvo uma questão ou outra que era muito necessário. A gente adiantou, como foi o caso do mercado, que era já uma questão contratual de prazo para fazer opção e para confirmar, mas a gente tem um prazo ainda. O contrato do Tyson não termina em dezembro, ele termina só em abril. E então, diz para ele descansar, aproveitar as férias, e a gente, no retorno, conversa e olha para frente e vê se é possível a gente continuar, se não for possível também, né, entender como o futuro se apresenta. Mas ele, sem dúvida nenhuma, eu não vou nunca deixar de dizer isso, porque é a verdade. Ele fez um grande esforço para estar aqui conosco e a gente reconhece isso e tem trabalhado isso. E hoje, né, teve a felicidade de jogar são 200 partidas com a camisa do Inter, o reconhecimento a esse atleta, a esse ídolo da torcida, e será tratado sempre com esse respeito. Mas a gente vai falar mais disso depois das férias e vamos tratar disso de uma forma mais tranquila para que a gente possa ter um desfecho favorável. Tudo bem, presidente. E em relação ao Edenilson, existe um desejo do Inter que ele saia de fato? Ele tem manifestado interesse em sair? Como é que tem sido essas conversas?
Vocês pretendem definir isso rapidamente? E como também, porque eu imagino que caso a opção seja realmente pela saída, é um jogador valorizado no mercado, então tem que ter um cuidado para não desvalorizar também. E para completar, de repente pode servir como uma moeda de troca até para o Inter reforçar o elenco? Edenilson, eu disse várias vezes, o Inter nunca disse que não queria o Edenilson. E o Edenilson, né, também nunca manifestou esse desejo tácito de sair. Né? E tem momentos que o jogador atravessa de dificuldade, né, tem muitas vezes sondagens que acabam mexendo com a cabeça do atleta, né? Mas a gente também, o Edenilson tem contrato, um jogador valorizado, e qualquer coisa que se diga sobre o Edenilson é pura especulação nesse momento, e nós não vamos trabalhar com isso. Então, no momento certo, a gente informará o que será o grupo que vai começar o ano que vem. Né? Na verdade, esse ano, a gente retorna ainda esse ano, né? Uma característica diferente, uma janela que vai até abril. Então, tem muita coisa para rolar ainda aí, né? E a gente não pode precipitar as coisas, antecipar as coisas, sem que elas tenham, né, primeiro, o cuidado e a cautela, porque são elementos importantes de quem administra um clube e um grupo, e segundo, que se tratam de grandes jogadores e que o Internacional tem, né, uma responsabilidade na formação desses ativos e sempre vai tratar eles de uma forma muito responsável. Presidente, boa noite. Falando sobre essa janela em questão, né, que é uma janela diferente do futebol brasileiro, a janela que o Inter fez no primeiro semestre trouxe jogadores importantes, quase em todas as posições, né? Trouxe todas as posições e a maioria se afirmou, mas acabou sendo, na visão de muitos, meio tardia, né? Porque o Inter acabou caindo na Copa do Brasil, caiu no Campeonato Gaúcho também. Agora a janela vai até abril, mas a temporada começa em dezembro, né, com a pré-temporada, onde possivelmente a comissão técnica gostaria de ter a maioria dos jogadores. Como é que o Inter vai desenhar essa janela? É possível a gente esperar reforço a partir de dezembro, para o começo do Campeonato Gaúcho, e a necessidade do Inter de vender pelo menos algum jogador? Precisa, não precisa? O Inter vai conseguir manter a maioria deles? Ou a gente também pode esperar vendas de jogadores antes da abertura do Gauchão? Lucas, uma resposta que eu vou dar aqui que não foge do trivial. Nós, evidente, o torcedor sabe, precisamos sempre vender jogadores, e estamos sempre procurando jogadores no mercado que possam, né, vir a qualificar e a somar esse grupo aí. Nós não paramos, só que não tem prazo. Né? Não tem prazo porque você precisa achar jogadores. Na situação financeira que nós nos encontramos, você precisa achar condições de compra. Então, para o torcedor entender, não basta achar o carro que o cara quer comprar. Ele tem que achar condições para comprar aquele carro. As condições de pagamento, né, de recebimento, né, como é que vai desencaixar isso. E esse é um trabalho que não é simples, é bastante difícil para quem tem responsabilidade. Para quem não tem, é fácil. Vai lá, faz a conta e deixa para alguém pagar adiante, como nós estamos pagando muita conta que não foi nós que fizemos. Então, esta responsabilidade nós vamos continuar tendo, custe o que custar. Nós não vamos sair do trilho da responsabilidade. Sabemos que é um momento importante, um momento que o torcedor cria essa expectativa, e nós também, nós queremos ser campeões, mas não a qualquer custo. Porque esse custo, ele primeiro não garante o título e depois deixa um estrago para o clube. Então, nós vamos ter muita responsabilidade em relação a isso. O torcedor pode esperar este comportamento da gente. Agora, já mostramos que é possível. A partir do trabalho, baseado em muita análise, né, nós temos um grupo de técnicos importantes que trabalham nesse garimpo, mas temos hoje uma comissão técnica também experiente, com um grupo, eu diria, 80%, 85% formado. Então, isso facilita o trabalho, né, na medida em que você consegue encontrar atletas com perfil que venham a encaixar nesse grupo e a nos ajudar a continuar. Né? Eu só lembrei uma questão que eu anotei aqui, que eu acho que é importante, nesse momento também, a gente falar um pouco com o torcedor, né, do ambiente que se forma e dessa sintonia que se criou dentro do departamento de futebol, que nós estávamos preocupados com a arbitragem desse jogo. Embora parecesse um jogo festivo, né, um jogo tranquilo, a gente foi muito bem alertado, comissão técnica e direção. Trabalhamos essa semana também para que a gente tivesse um árbitro, né, da categoria, um árbitro FIFA,
para que esse jogo tivesse cuidado, porque uma rodada em que tem várias disputas por vagas na Libertadores e, enfim, né, condição de rebaixamento ou não, poderíamos ter um árbitro aqui que, se não tivesse pulso, saberíamos que ia ser um jogo muito disputado, porque o Palmeiras vem defendendo o seu título, com a sua equipe, né, quase toda completa, e o Internacional entendendo que esse jogo era fundamental, porque a segunda colocação era importante. Então, isso também é um exemplo que o torcedor, né, hoje a gente pode falar isso de forma mais aberta, saber de que o trabalho ele é feito com várias pessoas pensando detalhes, pensando coisas diferentes e atuando em grupo, atuando em conjunto, para que a gente pudesse ter esse compromisso e entregar aí esse resultado para o torcedor. Presidente, apesar das dificuldades financeiras, vem melhorando, né, no decorrer da gestão. Há um poder de endividamento pequeno que seja, mas há um poder de endividamento para o Inter não perder jogadores para... Contra Flamengo, Palmeiras, Atlético é difícil concorrer, mas nos outros clubes o Inter consegue concorrer na disputa pelos jogadores? Com certeza. Hoje nós temos, e tem muita coisa que soma nisso também, Jairo. Não é só o valor, mas aquilo que o clube está produzindo, né, já dá uma segurança aos atletas também e uma confiança de vir fazer parte desse grupo. Eu tenho falado com alguns atletas, né, e tenho recebido essa notícia. Falado com atletas que não estão aqui, né, e o desejo de estarem aqui, ou de poderem estar aqui. E eu acho que isso mostra o momento do clube como um todo. E isso é importante na hora de decidir para onde um jogador vai. Às vezes não é só a questão do recurso, mas entender que vai vir para uma equipe competitiva, que vai brigar por título e que tem uma construção de jogo que ajuda, né, determinadas características de jogadores que a gente está procurando a se encaixarem. Então, isso é importante, né, e o jogador está hoje prestando muita atenção nisso. E eu, hoje, meio-dia, um dos jogadores nosso hoje veio conversar comigo e dizer exatamente isso. Olha, presidente, nós vamos, o ano que vem, dar alegria para a torcida, vamos levantar a taça, e tem muita gente que está nos procurando aqui, que quer vir para cá para fazer parte dessa equipe. Então, a gente vai buscar aquilo que for possível, entregar e fazer com que, independente das dificuldades financeiras, a gente fazer negócios com criatividade. Hoje a gente trabalha muito com essa perspectiva de abrir espaço para poder... Né, você tem isso no futebol, tem que ter coragem para fazer isso, abrir espaço na sua folha de pagamento com jogadores para trazer outros. E isso, muitas vezes, a torcida não compreende num primeiro momento e acaba compreendendo ali na frente. Mas, na hora que você toma essa decisão, você precisa ter coragem para fazer. E eu tenho certeza que a gente está mais maduro aí para tomar algumas decisões e, com isso, abrir espaço para poder chegar a jogadores. Antes da minha pergunta, presidente, boa noite. Quem foi esse jogador que conversou com o senhor e quem são os jogadores que querem vir para cá? Esse é de consumo interno, nossa, eu sabia que tu ia fazer essa pergunta, mas é um ambiente que propicia isso. Eu acho que isso é o que faz a gente sair daqui hoje, dessa tarde aqui, bastante confiante, que a gente está criando aí um ambiente, um grupo que valoriza muito cada detalhe, cada coisa que é feita, e eu acho que isso é importante. Bom, presidente, eu questionei o Mano na última coletiva, né? Até brinquei com ele, se ele tivesse uma cartada só, né? Manter os jogadores que estão aqui ou contratar, e o Mano até falou assim, uma coisa não exclui a outra, né? Mas o senhor acabou de falar da dificuldade financeira, e claro que uma coisa não exclui a outra. O Inter vai procurar reforço e vai tentar manter os que estão aqui. Mas eu queria saber qual, se você pudesse eleger uma prioridade, até porque tem jogadores aqui que são caros, né? Vou falar do Vitão, vamos falar, citou aqui agora o Tyson, tem Wanderson, que tem, enfim, qual vai ser a prioridade da diretoria? Manter os jogadores que cresceram essa temporada ou buscar reforços? Vou ser repetitivo, as duas coisas, e nós vamos manter e vamos buscar, as duas coisas nós vamos fazer. Eu sei que é difícil, mas felizmente o trabalho, vou ressaltar mais uma vez, a diretoria como um todo e do Conselho de Gestão tem sido para que a gente busque alternativas aí e a comissão técnica, o departamento de futebol, todos eles entendendo
qual é o processo do clube, em que momento o clube passa, né? Você vê aqui na fala do Mano, em algum momento ele passa essa informação da importância do clube ter sustentabilidade para poder manter as coisas e o exercício que tem que se fazer numa gestão de grupo, né? Se foi o tempo em que você podia ter 35 jogadores mantidos a um custo alto e ir testando, se der errado, bota o outro. Hoje você tem que ter uma assertividade maior, né? Eu quero saudar muito o momento que o clube se encontra, diferente de momentos anteriores, para poder lançar os jovens, que é um centro de um projeto nosso. Sabemos que isso não pode ficar nas costas do treinador, como alguns gostam vamos dizer assim, de provocar, porque o treinador precisa ter um material humano e nós temos que olhar, às vezes, para a produção desse material, se ela está de acordo com aquilo que o Internacional necessita. Senão você transfere só para o treinador, não bota os jovens. Bom, mas e qual é a qualidade que esses jovens estão chegando no profissional? Isso é um trabalho constante nosso de avaliação, porque senão a gente distorce tudo e acaba deixando o treinador sempre na responsabilidade. E você não tem tão momento do time hoje, né? Ele facilita com que o treinador possa, né, botar em campo aí jovens como o Matheus, que hoje começou o jogo, né? E o Estevão, o Lucas, enfim, jogadores que estão se afirmando cada vez mais e que serão opção em algum momento, né? Eu dizia no ano passado, se eu não me engano, uma das entrevistas que eu dei, eu ousei comparar na qualidade, mas muito mais pela idade, né? Quando alguns criticavam o Maurício, e eu dizia, gente, o Maurício tem 21 anos. O Alex, quando estourou no Internacional, tinha 26. Calma um pouco. Precisamos dar tempo para as coisas, né? E o Maurício sabe, porque eu falo isso com ele, ele tem muito a crescer, ele vai ser um grande jogador, mas ele tem que ter isso que ele está tendo muito fortemente aí nesse ano, que o Maurício cresceu muito como jogador, como pessoa, amadureceu muito, e isso está ajudando ele, sem dúvida nenhuma, a crescer dentro do Internacional, e isso é bom para o clube, mas é muito bom para ele também. Alessandro, boa noite. Quando tu assumiu, muito se falava em renovação de elenco, e isso aconteceu esse ano. Quais diferenças tu percebe no dia a dia, no vestiário do Internacional com essa renovação? A gente não pode nunca, eu diria assim, desmerecer todo um esforço que foi feito. Eu por exemplo, estou convivendo aqui, em 2020 fui vice-futebol, em 2021 virei presidente, e desde 2020 convivendo com os jogadores que aqui passaram e já saíram, e outros que aqui estão, a gente sempre percebe que todos tentam fazer o melhor. A percepção maior é de ciclos que precisam ser alterados, né? De equipes que a gente vê mundialmente falando, né? Que ganham títulos, coisa que a gente não ganhou, infelizmente, mas que ganham títulos e se reciclam, né? Só que não é fácil e simples fazer isso. É difícil demais, porque primeiro você tem o perigo de, ao fazer uma transformação muito grande, piorar, né? Segundo, que existe um tempo para você amadurecer e esses atletas criarem, né? E essa é uma facilidade que nós tivemos esse ano, que foi mais rápido, a identidade com o trabalho, com o que se quer. E aí o papel do Mano, quando chega, ele é fundamental para isso, porque conhece o clube também e trabalhou com o elenco e valorizou o elenco. Então, isso acelerou, sem dúvida nenhuma, a capacidade de entrega. Não tenho dúvida disso, né? Mas você identificava uma necessidade de mudança de ciclo. E hoje essa mudança ela começa a aparecer, ela não está concluída, ela vai estar concluída, evidentemente, com sucesso quando a gente levantar as taças que queremos, mas ela dá um passo importante para que a gente possa dar continuidade, né, e poder manter esse nível daí para cima, é o que a gente espera. Presidente, dentro dessa transformação que acabou passando, o Internacional, vamos dizer assim, teve uma
grata surpresa a vinda de jogadores que, naquele conflito da guerra, enfim, Ucrânia e Rússia, e eu quero citar a questão do Vitão. Como é que está a situação do Vitão? O Vitão pode continuar no Internacional? Eu sei que ele tem contrato até metade do ano que vem, mas pode ser prorrogado esse empréstimo até o final do ano? Infelizmente, a guerra abalou aí e tem abalado o mundo todo. A gente tem visto mais ela. Não foi um internacional, não foi a guerra. Poderia os jogadores ter ido para o Flamengo, para o Palmeiras e vieram para o Internacional. Então teve méritos aí de quem trabalhou não só prospectando esses atletas, como estabelecendo relações que puderam fazer com que esses atletas optassem pelo Internacional. Nós nos comprometemos muito com esses atletas em termos de trabalho e de projeto. Não estou falando em termos financeiros, em trabalhos e projeto, com todos eles. Né? Conversei com Vitão, conversei com Pedro Henrique, conversei com o Wanderson, e eu ia falar no nosso Uruguai, no Depena. Com todos eles eu conversei, né? E colocando o desejo nosso de contar com eles e o que era o projeto que a gente estava fazendo. E não que isso tenha sido decisivo, mas isso compromete e responsabiliza a direção e o clube a entregar essas questões todas que a gente vem entregando de estrutura, de condições de trabalho. Né? O William está aqui e é o responsável direto por isso na parte executiva. Então, isso muda, né? Isso faz com que, naquele momento, a gente tivesse aí uma credibilidade sendo conquistada e que foi importante, e que hoje afirma, né? E todos eles estão felizes aqui, querem continuar, e o Vitão é mais um exemplo disso. Né? O Vitão tem manifestado isso. É uma situação que ela hoje está, vamos dizer assim, ligada a uma decisão da FIFA de suspender, de dar a condição de suspensão do contrato. Então, isso vai permanecer até junho, pelo menos, e nós, nesse período, estamos trabalhando para que, independentemente da decisão que se venha a tomar a partir de junho, que em junho o Vitão possa continuar conosco. Esse é um trabalho, né, se tem algumas prioridades aí, Berton, essa é uma delas importante, né, da gente manter e vai continuar trabalhando e sabendo, né, da importância que ele tem e fundamentalmente, gente, isso ajuda demais, né, aquilo é o desejo do jogador. E o Vitão tem manifestado todos os dias e hoje não foi diferente. Agora, antes de sair aqui, a mesma coisa. Então, isso para nós facilita muito. É óbvio que a gente vai ter que trabalhar bastante, mas eu acho que o desfecho vai ser muito positivo.